Entendeu? E na sua cabeça, assim, como que você pensa que vai ser essa transição? Vamos supor que hoje, beleza, o mundo te escutou, né? A gente tá conversando sobre isso, a gente concorda que o capitalismo não dá certo mais. Não dá pra isso aqui. Porque... O gigante acordou. Não, é verdade. Se a gente for olhar hoje, é pobre tretando com pobre se lascando e uma minoria de 2% ou menos da população se dando bem. O resto tá tudo se lascando. Né? As pessoas que não conseguem acordar pra essa realidade, né? Mas acordamos. Vamos fazer a transição. Como que você imagina? Por isso que ser marxista é difícil. Porque pro marxismo é um combate de ferro a uma coisa que se chama credulidade. Não tem o chefe genial. Não é eu que vou resolver o problema para as pessoas, nem eu, nem qualquer outro. Somos nós. Somos nós. E para isso a gente tem que nos organizar, atuamos dentro da estrutura produtiva. Então, na maneira como funciona o capitalismo. Para que isso mude, necessariamente vai ter que mudar a questão da propriedade. Necessariamente. Né? Porque significa organizar uma sociedade agora, e da propriedade não da minha roupa, não é isso. Da propriedade daqueles meios, daquelas coisas utilizadas para produzir. A sociedade socialista é uma sociedade onde o que eu aproprio para o meu consumo é individual, de acordo com os recursos que eu tenho, eu escolho o que eu quiser, faço o que eu bem quiser, assim como faço com o meu tempo livre. A produção social ela é organizada socialmente. Ou seja, por isso que agora aqueles problemas que você colocou não se colocam mais do ponto de vista socialista, porque não é mais o dinheiro e o mercado que regula, somos nós que regulamos. Tá? De maneira democrática. E para mexer na questão da propriedade, para assumir o controle do capital, não há outra forma senão uma forma revolucionária. A não ser que eu acredite que, né, as pessoas que detêm o poder, e que são poucas, tá? São poucas. Mas tem um monte de microempreendedor. Claro, mas o microempreendedor ele tem um recurso minúsculo comparado com a soma de riqueza total que vem da sociedade. Sim. Uma revolução socialista, inclusive, nem se propõe a mexer nisso no primeiro momento. Pretende ganhar o pequeno empreendedor, a pessoa que tem uma pequena fração de terra, para a propriedade coletiva, fazer ela mais produtiva e ganhar ele para isso. Então, de maneira voluntária. Eu queria entender o conceito de propriedade. Perfeito. Antes da gente seguir aí, se possível. Sim. O que seria... Né, você falou que depende da propriedade para um é uma coisa, para outro é outra. Propriedade privada dos meios necessários para produzir, e sobretudo das grandes empresas. Sobretudo a propriedade dos grandes bilionários. Não se trata da minha casa, não se trata do meu carro. A sua casa, seu carro é seu objeto de consumo. É aquilo que você obteve com o seu trabalho, com a sua atividade, e que no socialismo esperamos que as pessoas tenham recurso a mais e mais dessas coisas. De melhor qualidade, inclusive. A propriedade dos meios necessários para produzir são as grandes empresas. Não se trata do Robertinho ter um restaurante. Não é o restaurante dele que atende uma faixa pequena uma quantidade pequena uma população de pessoas. De um bairro ali, não. Exato. Inclusive quando teve a Revolução... Mas é só para mim entender. E aí já que você falou do restaurante, porque uma proposta é, se a gente caminha para um socialismo, para uma coisa mais marxista realmente, onde a gente vai igualar... Né, as proporções, fatalmente vai ter uma entidade, um estado, onde vai ter um restaurante fornecendo alimentos para quem não consegue se alimentar. Sim. Isso é ponto do equilíbrio indiscutível, não é? Eu diria até mais do que isso, né? Se você faz uma sociedade dessa, expropria as grandes empresas, tem acesso às grandes tecnologias, você já pode organizar a sua produção, ou seja, a produção agora não é regulada por lucro e por mercado. Então você pode empregar todo mundo. É por isso, porque aí o grande não vai ter o grande mais. Não vai ter o grande mais. Não vai ter o grande mais. Foi retirado fora. Quando a gente tira o grande e o Estado começa a trabalhar ali, compensando as deficiências que existiam, o médio some automaticamente. Porque a hora que ele começa a alimentar as pessoas fazendo a mesma coisa que eu fazia no capitalismo, naturalmente, essa empresa daqui vai secar. Sim. E aí o médio também passa a não existir, naturalmente. Depois do grande, perfeitamente, o médio vai sumir. Toda sociedade tem que pensar uma transição, correto? Então, por exemplo, se você vai expropriar as grandes empresas, vai ter lá aquele pequeno acionista, às vezes o cara tem a poupança da vida dele inteira ali, recebeu um FGTS e comprou 100 mil, 150 mil reais de ação da Vale. Dando um exemplo aqui. Ora, a ideia é devolver esse recurso inteiro para essa pessoa.
Nós não vamos expropriar o trabalhador que botou sua poupança ali em ação da Vale, até porque ele não controla a Vale. 150 mil de ação da Vale não significa nada. Não vale a pena nem ele votar na cartinha lá na Assembleia de Acionistas, percebe? Então, o que você vai fazer ali? As empresas de sociedade anônima, de ações. Ora, quem tem até X, né, você faz uma coisa progressiva. Pessoas que têm até X em ações vão receber integralmente. Se tiver milhões, aí você vai ficar uma parte. E depois os grandes proprietários nós vamos expropriar. Então, tudo isso vai exigir medidas de transição. Uma sociedade socialista caminha no sentido de que o processo de produção é organizado de forma coletiva. E o que você apropria individualmente desse processo, você faz o que você bem entender. Isso aí. Você está entendendo? Mas e se você quiser mudar o processo, você vai ter que intervir democraticamente nos organismos e defender a sua proposta. Percebe? Sim. Então não é, acabou as diferenças, agora nós vamos só que agora nós não vamos disputar se nós vamos sobreviver ou não. A vida e a morte. Nós vamos disputar os rumos da sociedade, no interior dos organismos existentes. Aquilo que é de produção social é organizado socialmente. Aquilo que é apropriado individualmente, cada um faz o que bem entende. Percebe? Então você vai ter que ter medidas de transição para isso aí. Né? A ideia é colocar todo mundo trabalhando dentro da propriedade coletiva, mas você não vai fazer isso com um pequeno empreendimento, uma padaria, um restaurante, etc. Então você vai ter sim organismos sociais ao lado desses organismos privados. Você vai colocar limites do crescimento dele. Beleza, isso aqui pode ser algo que você trabalha aqui, coloca o seu esforço aqui e ganha com isso, mas não vai ser algo que você vai empregar centenas de pessoas e vai ganhar o excedente que essas centenas de pessoas estão produzindo. Então você vai colocar uma barreira ali. E a ideia é fazer com que a propriedade coletiva se torne tão mais produtiva e vale tanto a pena que você convence esse cara do restaurante a entrar na propriedade coletiva. Foi assim que os bolcheviques fizeram no começo com relação à propriedade camponesa na Rússia. Eles iam expropriar o camponês que tinha sua terra de subsistência, minúscula, de onde tirava sua sobrevivência? Não. Não faz sentido. Não faz sentido. Mas qual que era a ideia? Depois, com Stalin, enfim, teve outros cursos, mas a ideia, o que se fez inicialmente você quer fazer a propriedade coletiva tão mais produtiva que esse camponês vai falar, caramba, se eu entrar nisso aqui, eu vou viver muito melhor do que se eu continuar produzindo essa minha terra aqui. Sim. Eu prefiro entrar nisso aqui. Tá? Como se fosse um sindicato ali, uma cooperativa. Uma cooperativa no sentido da cooperação, sim. Né? A diferença das cooperativas hoje é que as cooperativas, mas sim, é como se fosse uma cooperativa no sentido de organização, que você fala. Só que agora é organizado a distribuição também, não é o mercado que faz. Né? Como uma cooperativa no capitalismo, tudo só pode ser feito por meio do mercado. Então, para fazer isso, para botar a mão nessas grandes propriedades sob o controle social e coletivo, não é que a gente queira violência, mas seria ingenuidade acreditar, né, que os donos das grandes montadoras, que os donos das grandes empresas que produzem microprocessadores, que os donos das grandes empresas que produzem celular, de energia, de internet, vão ceder as suas propriedades porque acharam isso aqui legal. Então o que a gente faz é organizar os trabalhadores. A gente vai conversar e vai propor. Isso nem se coloca. Se não der certo, aí vai a força. Se ele quiser ceder, mas isso né? Seria bastante viagem. Isso aí vai ser tomado pela força, por trabalhadores organizados. Até porque, na concepção nossa, esses bilionários só têm os bilhões por exploração. Não é como fruto do seu trabalho. Não é como fruto do seu mérito. Aqui eu pego novamente... Mas você não acha que tem uma cabeça pensante lá na ponta, que ela realmente faz diferença? São funcionários ela realmente também. Faz coisas que outros não vão fazer? Se isso for verdade, ele mereceria uma remuneração por aquilo ali, que poderia até ser mais alta do que as outras. Sim. Tá? Agora, não ter bilhões, que é muito mais do que ter uma remuneração por qualificação. Você está entendendo? Vamos pensar num processo técnico dentro da empresa. Você tem lá trabalhadores manuais, que vão ganhar X, correto? Você tem lá técnicos, que tem curso técnico, uma formação um pouco melhor, e vai ganhar, vamos supor, 2X. Estou chutando aqui. Você tem lá pessoas com curso superior, que suponhamos ganhem 3X. E suponhamos que tenha grupos de pessoas que são muito capazes, criativas, desenvolvem coisas. Isso é como é na indústria hoje, tá? Vai ganhar, suponhamos, 5X, 10X no máximo. O bilionário, ele tem 1 milhão de X. Não, você está entendendo? Muito ele desigual. Tem muito totalmente. Desigual. Sim. Isso aqui... Mas aí tem um outro fator que, né? Porque não é só o quanto o milionário é produtivo ou não.
E eu sei, e é por isso que eu quero que você me explica. Sim, sim. Porque tem um investimento inicial, né? Como que as pessoas se organizariam para fazer o start, né? De onde vem? Porque... Sim. O capitalismo tudo se origina pelo dinheiro, né? Na Isso, sociedade socialista não, então, é tudo uma iniciativa social, né? Mas de onde vem o material, a matéria-prima? A matéria-prima é produzida por esses mesmos trabalhadores, entende? A gente é acostumado a achar que o dinheiro é o ponto de partida de tudo. Porque no capitalismo, o dinheiro é o ponto de partida de tudo. Tá? Eu quero começar qualquer empreendimento, eu quero comprar matéria-prima. Eu compro matéria-prima com dinheiro. Compro máquinas com dinheiro. Tudo é comprado com dinheiro. Agora nós estamos falando de uma sociedade onde as pessoas organizam a produção. A coisa vai da produção para o consumo. Você pode ter um mediador ali, uma coisa, um numerário qualquer, usado só para facilitar a distribuição, mas não é um dinheiro autônomo que circula infinitamente. Na sociedade socialista, você recebeu aqui, suponhamos, né? Pela atividade sua, vocês receberam lá seus 5.000x. Você vai lá, pega aquilo que você quer adquirir, aquilo ali não continua sendo dinheiro, não vai ser acumulado depois. É como se fosse um ticket, um ingresso, desaparece. Ela vai da produção para o consumo. A sociedade capitalista, ela começa no dinheiro, produção é só um mediador e volta para o dinheiro. E que faz esse mecanismo todo no mercado com todas essas complexidades que você falou, todas essas amarras elas são eliminadas. Na sociedade socialista, se a demanda cresceu, você aumenta a produção, você não precisa alterar o preço. Porque é planejada. Ah, como é que você sabe, então, o que as pessoas querem? O tempo inteiro elas estão me mostrando. Eu estou produzindo algo, estou colocando, aquilo ali está sendo adquirido numa velocidade maior, então está sendo mais demandado, vamos aumentar a produção. Aquilo ali está sendo consumido numa velocidade menor, então as pessoas estão querendo isso menos, vão reduzir a produção, vamos alocar mais pessoas naquele outro lugar. Né? Nós vamos definir, por meio de organismos democráticos e tudo, eu quero trabalhar 4 horas por dia e ter acesso a X recursos, ou eu prefiro trabalhar 5 e ter acesso a mais? Isso aí vai ser definido socialmente. Você vai definir ou a sociedade como um todo? A sociedade como um todo, uma jornada de trabalho. Ela vai definir o tempo que você tem que trabalhar. Ela vai definir, e aí vão ter posições diferentes, as pessoas vão definir o que elas querem, de acordo com a situação que está dada. Você não vai ter uma autonomia, uma liberdade para escolher isso. Ó, não quero trabalhar só 3, 4 horas. Aí você vai receber menos, né? Claro, mas você vai receber menos. As decisões passam a ser tomadas pela maioria. Esse é o caminho. Sim, claro. As decisões passam a ser tomadas pela maioria. Mas decisões o quê? Sociais. Decisões técnicas não precisa. Entendo. Né? Decisões técnicas são tomadas por pessoas tecnicamente competentes. É isso. Né? Não, beleza. Agora, decisões sociais só podem ser tomadas socialmente. Onde entram as minorias nessas decisões, então? Mas o que você chama de minoria? As minorias, do sentido de que ele perdeu a votação? Eles vão ter que seguir o que a maioria quer. Eles podem convencer. Porque, veja, aqui as pessoas estão fazendo a experiência com a definição que elas tomaram. Tá? O que é a democracia que nós temos hoje? É a porra nenhuma. Porra nenhuma. Veja, eu defendo as liberdades democráticas amplamente. Tá? A liberdade de se organizar, de criar. Eu estou falando da democracia no sentido da estrutura social democrática. Você vai lá, vota numa pessoa que você não sabe nem para que você está votando, na maioria dos casos, né? Porque não tem contato. Essa pessoa, você não tá, ela e você não estão vinculados a nenhum processo. Ela representa o público, o genérico, e você na sua vida privada, com o trabalho de cada dia, a hora para trabalho, e que não tem vinculação direta com aquilo ali, ela falando que vai resolver os seus problemas. O que você está votando aqui? Você está votando, no caso do socialismo, coisas que você vai fazer experiência com aquilo. Eu não estou votando concepção. Tá entendendo? Ora, se é uma jornada de trabalho que está sendo definida, você vai ter experiência com aquilo ali. Você vai viver aquilo ali. Se o outro tem razão, ele vai ter a oportunidade de demonstrar que você está errado, porque você e ele estão vivendo aquelas decisões que foram tomadas. Aqui não é o universo da política, do domínio do homem sobre o homem. Aqui é o universo das pessoas gerindo as coisas que são delas. As coisas que são de uso comum, produção, geridas coletivamente. As que são de uso individual, aí eu faço o que eu bem entender. Tá entendendo? Então, se você quiser pegar o seu recurso e desenvolver alguma coisa lá na sua casa, que faça. Quiser ter uma iniciativa por conta própria, quiser seguir uma área diferente daquela que você dá uma contribuição, que faça. Você não acha que esse é o começo? É um reset para a gente voltar no capitalismo daqui 2.000 anos? Pelo contrário. Porque alguns vão gerar alguma receita particular individual.
não tem dinheiro, mas ele começa, sei lá, a beneficiar até um produto, um atrativo. Não, mas veja. Uma piada mais engraçada. Sim, entendo. E Veja. as pessoas vão começar a simpatizar por ele. E ele vai conseguir alguma coisa a mais com isso. Ele pode ter. Não pode ter uma coisa a mais que o outro? Pode, claro. Ele pode ter. Pode. E ele vai começar a ter mais que os outros. Só que a sociedade aqui... E ele não pode querer depois comprar outros ou se proteger com outros? Não. Você não pode comprar outros nem se proteger. Da mesma forma que hoje, na sociedade de hoje, pelo menos legalmente, você não pode ter escravo, tá? O trabalho assalariado, na nossa opinião, é escravidão moderna. A única diferença do trabalho assalariado da escravidão, e que não é uma diferença pequena, tá? Eu prefiro ser trabalhador assalariado que escravo, Claro. porque você tem liberdade formal. Você pode trocar de patrão. Você acha que você tem liberdade, né? Liberdade formal nesse sentido. Eu não estou preso a um empregador em particular. Igual um escravo está preso ao seu senhor. Sim. Igual um servo está preso ao nobre. Né? Mas é uma liberdade formal. Eu só posso trocar de um para outro. Mas eu vou ter que estar ligado a um deles. Porque senão eu não vivo. Para sobreviver. Olha a magnitude. Aqui eu sempre trago o Anuário de Laes. Já mostrei isso outras vezes. Vou mostrar aqui e vou continuar mostrando. A gente lista aqui o que nós chamamos das 250 maiores empresas exploradoras do Brasil. Isso aqui não é feito para ganhar dinheiro em bolsa de valores, não, gente. Isso aqui é feito para deixar o trabalhador puto. Nacionais ou multinacionais? Sim. Aqui é só empresas brasileiras. Brasileiras. Mas multinacionais, mas é a sede dela no Brasil. A atuação dela no Brasil. Tá? Algumas multinacionais nós não temos aqui, a minoria. Algumas, sobretudo no setor automobilístico, são de capital fechado no Brasil. Então, nós temos acesso ao dado mundial delas. Então, se pegar, por exemplo, sei lá, Toyota. Nós não temos o dado da Toyota no Brasil. Tá? Não é divulgado. É capital fechado aqui. Que isso, cara?